temos ouvido e aprendido acerca do homem interior. E hoje à noite eu quero dar continuidade a esse assunto que muito tem falado ao meu coração, que é fortalecer o nosso homem interior. É a gente vencer, mas não do lado de fora, é vencer do lado de dentro, na nossa maneira de pensar, nas nossas decisões que temos que tomar, na nossa maneira de viver. Quero falar um pouquinho hoje à noite sobre fortalecendo esse homem interior. Todos nós somos corpo, alma e espírito. Amém, queridos? Às vezes, aparentemente, estamos bem, olhando assim do lado de fora, mas do lado de dentro, só Deus sabe o que está se passando, não é verdade? Só Deus sabe o que está se passando, às vezes a esposa, às vezes o marido, às vezes os pais, às vezes o patrão, sabe? Aquelas pessoas que estão próximas de nós. Muitas vezes nós não estamos bem organizados interiormente, sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Mas nós temos um Deus que veio transformar toda a história. Ele veio mudar o homem de dentro para fora. Eu quero andar um pouquinho com você nas Escrituras hoje à noite. Para isso eu queria convidar você a ficar atento àquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer. Começando em Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 e verso 2. Depois nós vamos lá para o verso 31 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Diz assim, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Preste atenção na ênfase do texto que eu quero dar nessa noite. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí começa Deus criando todas as coisas, transformando todas as coisas. Versículo 2, você vê Deus dando início. No 3, ele diz, haja luz, e houve luz. E daí você vê Deus criando todas as coisas. Verso 6, ele diz, haja firmamento no meio das águas. E assim aconteceu. E Deus começa a criar todas as coisas. E nós andamos nesse texto e vamos lá para o versículo 31. E aí diz assim o 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e o sexto dia. Tudo que Deus fez era muito bom. Feche os seus olhos, eu quero orar. Espírito Santo, querido Deus, tudo que o Senhor faz é muito bom. Tudo que o Senhor faz é perfeito. E a obra do Senhor, ela não terminou em nós. O Senhor está aqui para dar forma àquilo que está sem forma, para preencher aonde há um vazio. O Senhor está aqui para transformar cenários. O Senhor está aqui para fortalecer-nos de dentro para fora. E agora eu te peço que desde agora, Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, agora mova neste lugar, pelo poder do nome de Jesus, e à medida que o teu povo ouça a tua voz, a tua palavra. Amém. Então nós vemos desde o princípio da criação, Deus transformando todas as coisas. A terra estava sem forma, estava vazia, e bastou uma palavra de Deus, e a terra que estava sem forma, estava vazia, começou a viver o processo da transformação. A terra começou a viver o processo da mudança, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o sexto dia, e Deus fez tudo perfeito. E o versículo 21, ou 31 que nós lemos, diz que Deus viu tudo aquilo que Ele fez, estava bom, era perfeito, muito bom. Mas vemos Deus aqui trabalhando em um processo. Vemos Deus transformando um cenário. A terra que estava vazia, a terra que estava destruída, a terra que estava sem forma, começou a viver esse processo de transformação, esse processo de criação, esse processo de organização. E Deus fez tudo lindo e tudo muito perfeito. E o próprio Deus diz, ficou bom. O que eu fiz,
ficou bom. Você já parou para pensar que o próprio Deus, Ele expressa o seu poder através de tudo isso que Ele criou? Você já parou para contemplar um pouquinho a grandiosidade de Deus olhando para o mar? Você já parou para contemplar um pouquinho a grandiosidade de Deus tentando contar as estrelas? Você já parou para observar a grandiosidade de Deus quando cai aquela chuva, naquele dia quente, e você depois dirige o seu carro e vê que as árvores estão verdes e brilhando? Você já parou para pensar que esse Deus fez tudo muito perfeito, muito lindo? Em dias frios, você já parou para pensar que Deus se expressa através dessa neve maravilhosa que cai e que cobre a terra e faz com que tudo fique lindo, tudo fique maravilhoso? Deus se expressa através da sua criação. Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Nós vemos Deus transformando aquilo que estava sem forma e vazio. Nós vimos Deus fazendo algo maravilhoso quando havia caos, lá em Gênesis capítulo 1. E começando a entender esse processo do cuidado de Deus e da transformação que Deus operou em algo que estava sem forma e vazio, nós podemos entender que não há cenário que Deus não possa mudar. Não há situação que Deus não possa transformar. Porque Deus, quando Ele criou todas as coisas, aí Ele foi e colocou as mãos no barro. Imagine Deus, o Criador, colocando as mãos no barro e trabalhando o barro e formando do barro o homem. Só que quando Ele formou o homem do barro, o homem até então era como um ser inanimado, sem vida, um boneco. E aí Deus forma aquele boneco de barro, ainda sem vida. Deus então sopra dele, tira dele o fôlego da vida. E aquele boneco de barro que Deus pôs a mão e transformou e fez algo. Agora Deus dá a vida, Deus gera o homem, Deus gera a humanidade, os homens. Que perfeito, que maravilhoso! Deus fez cada detalhe, cada célula, cada osso, cada músculo, a pele, cada órgão do nosso corpo. Deus fez tudo perfeito, com o seu toque, com a sua mão, com a sua singeleza, delicadeza. Esse Deus que fez as estrelas, as nuvens, a chuva, a neve, as flores maravilhosas, as árvores. Esse Deus nos fez. E a Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Que lindo isso. Ele tirou dele para que pudéssemos existir. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga: você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Fala para ele: ninguém pode falar que você é feio. Agora diga para ele: você é bonito. Ah, pastora, aí é demais. Fica à vontade, é só uma brincadeira, tá bom? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Temos capacidade de pensar, de sentir, de agir. Deus nos deu capacidades que os animais não têm, que outro ser vivo não tem. Nós, seres humanos, temos. Deus nos deu. Nós pensamos, nós sentimos, nós agimos. Deus nos deu o direito de escolher. Só que quando o homem recebeu o direito de escolher, o homem fez uma escolha errada. Adão, o primeiro homem, escolheu desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que o homem, Deus fez tudo lindo, maravilhoso, transformou a terra que estava em um caos, em uma terra maravilhosa que se chama o Jardim do Éden, o lugar onde Adão vivia, e Deus deu uma mulher maravilhosa para Adão. Só que um dia Eva, passeando pelo jardim, foi conversar com a serpente. E ali a Eva entrou num processo de desobediência a Deus, até que ela consumou a desobediência comendo do fruto que Deus havia dito para não comer, e dando a Adão. E Adão consentiu junto com Eva em desobedecer aquilo que Deus tinha dito: não faça.
Porque o dia que vocês fizerem, vocês vão viver uma experiência onde vocês vão conhecer o bem e o mal. E o meu desejo é que vocês vivam só debaixo do conhecimento do bem, só debaixo do meu poder, debaixo da minha mão, debaixo da minha graça, debaixo da minha bondade. Mas o homem optou pelo errado. E Adão foi lá. E Adão decidiu a história da humanidade. E nós, por causa de Adão, experimentamos o que é estar distante de Deus. E agora o problema já não estava mais na terra que antes era sem forma e vazia. A terra recebeu forma. A terra foi transformada. O pecado veio. E a Bíblia diz que na terra começou a brotar espinhos, abrolhos. Mas o grande problema já não estava mais na terra, mas agora no coração do homem. O coração do homem ficou sem forma. O coração do homem ficou vazio. Porque agora, o homem já não estava mais no lugar de delícias que é o Éden, da presença de Deus. Agora o homem estava tendo que trabalhar e buscar o seu próprio sustento e colher as consequências das suas escolhas erradas. Nós vemos então que o homem entrou num processo de distanciamento de Deus. E sabe, queridos, não tem coisa mais ruim do que viver longe desse Deus maravilhoso. Não tem coisa mais triste do que viver longe da presença de Deus. Não tem coisa mais devastadora do que viver longe dos princípios de Deus. Nós vemos que quando Deus transformou o caos, foi simplesmente através da sua palavra. Deus foi liberando a palavra e Deus foi mudando o caos. E hoje, é possível o homem ser fortalecido, ser transformado de dentro para fora. Sabe por quê? Porque esse Deus não nos abandonou. Mesmo depois que Adão pecou e trouxe as consequências, a Bíblia nos diz em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter dado Cristo a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Então, quando diz para conosco, Deus provou amor por ti, Deus provou amor por ti, Deus provou amor por mim. Deus provou amor para conosco. Todos, Deus nos amou. E aí Ele envia um homem perfeito, sem pecado, Jesus Cristo, o reto, o justo, veio para se tornar então o sacrifício perfeito, para que o homem possa se apresentar diante de Deus através de Jesus. Jesus abriu um novo caminho para nós. Jesus abriu hoje a porta para que eu e você possamos ter uma experiência com Deus de forma que Deus começa a nos transformar de dentro para fora. Esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que fez todas as coisas de uma forma tão perfeita, que diz o Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então você quer contemplar um pouquinho da criatividade de Deus? Quer contemplar um pouquinho o quanto Deus é grande? Observa a criação, porque os próprios céus, Ele manifesta, Ele proclama, Ele demonstra um pouco da glória de Deus. As estrelas, o firmamento, anuncia a glória de Deus. Um dia nasce o outro, dorme, nasce o outro dia, assim sucessivamente. Tudo isso manifesta a glória, a graça de Deus. E aí diz o texto, não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras, até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, ou seja, todo homem é indesculpável, porque Deus manifesta a sua graça a todos nós. A mesma chuva que cai para mim aqui em Filadélfia, cai para você também. O mesmo ar que eu posso receber, graças a Deus, você também pode receber. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus tem nos visitado de uma forma sobrenatural. É verdade ou não é?
Deus manifesta o seu poder, manifesta a sua graça, Deus se comunica conosco de tantas formas, de tantas maneiras, porque o desejo de Deus hoje é transformar o seu homem interior. O desejo de Deus hoje é desenvolver com você uma comunhão tão íntima e tão pessoal, aonde você se vê sendo preenchido, sendo transformado por causa do poder dele sobre a sua própria vida. Esse Deus continua mudando o caos. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso. Esse Deus que fortalece o homem interior, que muda o homem interior. Tem um texto em Isaías, capítulo 40, verso 21, que Israel desabafa nesse texto, e o profeta Isaías fala um pouquinho sobre como estava o coração desse povo, questionando, duvidando do amor de Deus, e Deus usa o profeta, e o profeta diz assim: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhoto, e ele quem estende os céus como cortina e desenrola como a tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigaram na terra, o seu tronco já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me compararei para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas: ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O povo de Israel, que tinha tido tantas experiências com Deus no passado, Deus abriu o mar para esse povo passar com os pés secos, sem água. Deus abriu, fez 2 paredes enormes de água. E esse povo passou o mar vermelho. Esse povo viu Deus mandar alimento dos céus. Esse povo foi colocado na terra prometida, mas esse povo esquece da misericórdia de Deus e começa a questionar. Deus se esqueceu de nós. Deus não olha mais para nós, e Deus fala através do profeta: espera aí, você não pode esquadrinhar o meu entendimento. Você não está entendendo que eu fiz todas as coisas perfeitas? Você não está entendendo que a minha obra é perfeita? Agora preste atenção, eu quero fazer uma obra em ti. Você deixa? Eu quero trabalhar agora dentro de você. Você deixa? Quantas vezes veio Deus falando com Israel para trazer o coração de Israel de volta à sua presença, a um relacionamento pessoal? Israel questionava, e Deus falei: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Eu estou olhando para você. Eu estou olhando para você. Eu não me canso de olhar para você. Eu não me canso de te amar. Eu não me canso de querer fazer uma obra em sua vida. Você não pode esquadrinhar os pensamentos de Deus. Mas eu quero te dizer algo hoje à noite. Deus pode esquadrinhar os seus pensamentos. Deus conhece o seu coração por fora. Pode estar acontecendo algo que todo mundo olha e fala: uau, como aquele homem é bem sucedido. Uau, como aquela mulher é bem sucedida. Ah, como a vida de fulano é boa. Ah, como a vida de ciclano é boa. Só Deus sabe o que se passa. Só Deus sabe as áreas das nossas vidas que ainda precisam passar por um processo do moldar de Deus, do trabalhar de Deus. Muitos de nós ainda precisamos viver uma experiência profunda e pessoal com esse Deus que nos conhece por completo. Esse Deus que nos esquadrinha.
Esse Deus que nos vê de uma forma única. O Salmo 139, Davi diz isso: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. O Senhor sabe, o Senhor penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. E diz ainda, a palavra nem me chegou à língua. E tu, Senhor, já as conhece todas. Davi entendeu que tinha um Deus que o conhecia. Um Deus que o visitou quando ele ainda cuidava das ovelhinhas do seu pai. Um Deus que viu aquele homem que procurava conhecê-lo. E Deus se deixou ser conhecido. E eu sei que você não saiu da sua casa por acaso. Eu sei que você não veio aqui por acaso. Eu não sei a dimensão do que você está vivendo, mas eu sei que você veio no lugar certo. Na hora certa, porque na verdade você quer sim conhecer mais de Deus. E eu quero que você saiba que Deus quer sim que você conheça muito mais dele. Deus quer fazer algo aí dentro que só você e ele vai ter a dimensão. Porque só você sabe das experiências que você já viveu na sua vida. Só você sabe das dificuldades que você já encarou na sua vida. Só você sabe de algumas situações que você já viveu que te deixou vazio, que te deixou mal. Só você sabe de momentos e circunstâncias que você passou que te fez se sentir abandonado, ou não compreendido, ou não amado. Esse Deus que fez todas as coisas, que dá forma àquilo que está sem forma, esse Deus pode mudar o seu homem interior. Ele pode te transformar. Ele é poderoso para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Um psicólogo pode nos ajudar a alinhar alguns pensamentos errados que estão acontecendo na nossa mente. Um psiquiatra pode nos ajudar diagnosticando algumas tendências, já que virou hábitos errados, doentios no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar, que gerou até uma doença psíquica. Eles podem nos ajudar sim, eles estudam para isso. Mas só Deus pode nos transformar. Só Deus, o Criador, pode dizer, meu filho, você tem uma identidade, eu já te dei. Só Deus pode mostrar para você o valor que você tem para Ele. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Sabe, a obra desse Deus Criador nas nossas vidas ainda não terminou. Eu sempre digo que eu sou uma obra inacabada. Deus está sempre trabalhando algo novo em mim, para que minha fé fique resistente e seja fortalecida. Eu não sei se você tem experimentado isso, mas queria que você soubesse que você ainda é uma obra inacabada. Tem coisas aí que Deus ainda quer preencher. Tem coisas aí que Deus ainda quer restaurar. Tem coisas aí que Deus ainda quer dar uma forma. Onde as pessoas vão olhar e falar, uau, só pode ser Deus. Só Deus poderia fazer isso na vida dessa pessoa. Deus é poderoso para fazer. Esse Deus que esquadrinha os nossos pensamentos, que prova os nossos pensamentos. Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 9, se possível, eu quero que você abra para que eles possam compreender isso. Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 9, o profeta Jeremias diz, o Senhor me sonda. Ele conhece, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem conhece esse coração? Quem? Olha o próximo versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho, o que, gente? O coração. Esse Deus nos sonda. Esse Deus conhece o nosso coração. A linguagem sonda, para quem trabalha de enfermeiro, já trabalhou médico, sabe o que é uma sonda. É algo que é introduzido no interior, para ir lá e trabalhar algo que está lá dentro, para conhecer algo lá dentro de você. Que quando usa os tu me sondas, me conheces, esquadrinha o coração, ou seja, não tem como se esconder de Deus. Deus vê o que o homem não pode ver. Deus vê a palavra que você pensou em falar, mas não falou porque você ficou com medo das consequências se você falasse, mas você pensou. Na sua mente você falou. Deus sabe aonde os seus pensamentos andaram. Deus sabe.
Davi entendeu isso no Salmo 139, e ele diz, as palavras ainda nem saíram da minha boca, e o Senhor já as conhece. E é verdade, queridos, esse Deus nos sonda, esse Deus nos conhece de uma forma singular, ou seja, única. Ele sabe muito bem quem é você. Esse Deus que Isaías diz que ele conhece o seu exército de estrelas e sabe chamar cada uma delas pelo nome. Esse Deus que a Bíblia diz que sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. E sabe também, e permite que as árvores percam suas folhas. E Ele sabe quantas folhas tem em cada uma delas. É Deus. Ele é o Criador. Ele é o Senhor de todas as coisas. E eu sei que você veio aqui hoje à noite para ouvir a voz de Deus. E Deus quer falar contigo hoje à noite. Tem áreas na nossa vida, nosso homem interior, que Deus quer fortalecer hoje à noite. Tem áreas na nossa vida que Deus ainda quer restaurar hoje à noite. Tem áreas na nossa vida que Deus ainda quer tocar, quer curar nessa noite. E é para isso que nós estamos aqui, na presença deste Deus. Vimos Deus trabalhando num processo, em Gênesis, transformando a terra que estava um caos, sem forma e vazia, em algo muito bom, diz o versículo 31, e viu Deus que Ele fez, era muito bom. Agora eu quero perguntar para você, você já entrou nesse processo? Onde Deus está transformando você de dentro para fora? Onde Deus está fazendo algo novo em você de dentro para fora? É isso que Deus deseja fazer. Tem um texto em Apocalipse que o Senhor dá à igreja, fala com a igreja de Éfeso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Eu vou ceiar com você e você comigo. Jesus estava, o profeta João estava relatando ali de Jesus, da obra do Senhor, mas dizendo que o desejo do Senhor era estar do lado de dentro. Ele está batendo na porta e dizendo, eu quero entrar do lado de dentro. Eu quero organizar o lado de dentro, eu quero ter um bate-papo com você, para que você entenda quem você é aos meus olhos. O que eu desejo fazer através de você. E o quanto você pode fazer, se você estiver comigo. Romanos capítulo 12, verso 2, no finalzinho diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável, perfeita. Mas para isso nós precisamos abrir o coração para um relacionamento com esse Deus que nos conhece. Com esse Deus que quer que você o conheça de perto. E nessa noite eu quero rapidamente deixar para vocês aqui 5 observações. Mas Deus pode sim esquadrinhar meus pensamentos? Sim. Ele pode esquadrinhar os seus pensamentos. E Ele faz isso de uma forma única e pessoal. Deus sabe tudo que passa dentro de você, esse Deus único. Esse Deus poderoso pode transformar você de uma forma sobrenatural. Ele pode dar forma àquilo que está sem forma e vazio. Ou seja, há momentos em nossa história que nós pensamos, será que tem jeito? Será que isso pode ser mudado? Será que eu consigo vencer essa debilidade que eu tenho? Eu quero dizer que com Jesus você consegue. Mas há momentos na nossa história que nós descobrimos algo novo, é algo que vem nos impactando. Será que Deus tem solução para isso? Sim, Deus tem solução. Há momentos em que precisamos chegar diante dele e falar, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor entende tudo. Me ajuda. Senhor, me ajuda. Move ao meu favor. Faz algo sobrenatural. É possível você ter o seu homem interior fortalecido. Talvez você pergunte hoje à noite, mas como? Como eu posso ter esse homem interior? Ser uma mulher forte, de dentro para fora, nas 3 áreas da minha vida. Espiritual, emocional, na minha vida missional, na missão que Deus me confiou aqui na terra. Como? Sim, queridos, é possível você ser um homem espiritualmente maduro, um homem emocionalmente maduro, um homem que entende a missão que Deus te confiou. É possível. E esse processo começa. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Claro que para começar uma mudança genuína na nossa vida, nós precisamos de um encontro pessoal com Jesus. É necessário você falar, Jesus, eu preciso. Sim, eu preciso dessa experiência pessoal com o Senhor. Entregar o teu coração dizendo, Jesus, vem morar aqui dentro. Vem colocar em ordem aqui dentro. Mas depois que Jesus vai morar aí dentro, Ele não vem te fazer um robô.
Jesus não veio colocar um chip na sua cabeça e depois que Ele entrou na sua vida, você vai obedecer todas as coisas, você vai sempre adorá-lo, você não vai ter mais sentimentos ruins, não. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, eu tinha 15 aninhos ainda, e depois de alguns meses eu fui para um acampamento, e naquela experiência de acampamento de jovem, assim, no início da minha conversão eu chorava muito, eu me quebrantava muito, mas nesse acampamento eu não estava chorando. E aí eu falei para o pastor, o que está acontecendo comigo? Eu aceitei Jesus e todo louvor eu chorava, me quebrantava, mas hoje nesse acampamento, depois do louvor, da palavra, não estou sentindo nada. Não senti vontade de chorar. O pastor falou assim para mim, Juliana, nossas experiências com Deus vai além dos nossos sentimentos. E o que está acontecendo com você agora, querida, é que você está entendendo algumas coisas. Você aceitou Jesus, agora você precisa crescer no seu conhecimento sobre Jesus, na sua experiência com Jesus, e vai além dos seus sentimentos. Aí, lendo a Bíblia, 1 Coríntios 13, verso 11, eu entendi sobre isso. Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, sim, eu decidi entregar minha vida a Jesus, ter uma experiência pessoal com Deus, eu fui batizado. Eu acredito na obra do Senhor, mas tem algo que Deus não vai fazer por você. Tem coisas que você tem que fazer por você mesmo, entendendo que Deus está disposto a te ajudar. E uma delas é deixar as meninices para trás. Querer amadurecer. Para fortalecer o homem interior, ou seja, para você ser forte, você precisa desistir de algumas coisas de menino. Aquela fé infantil, de achar que Deus só está movendo porque tocou no seu emocional. Achar que Deus só está fazendo algo porque você viu ali uma manifestação sobrenatural. Tem um hino muito antigo, uma canção muito antiga que nós cantávamos, que diz, Deus está aqui. Diz o quê? Tão certo como o ar que eu respiro. Você já parou para pensar que é isso? Você está vendo o ar que você está respirando? Não. Mas você está sentindo. Você está recebendo. Seu pulmão precisa disso. Você está sobrevivendo. Querido, Deus está aqui. Você pode não ver, mas a mão de Deus está sobre você. Quantos livramentos, quantas vezes Deus se revelou a você, dizendo, filho, eu que te guardei. Filho, eu que abri essa porta. Filho, eu que te fiz chegar até aqui. Filho, sou eu. Mas chega uma hora que nós temos que entender, porque Deus está comigo, eu vou vencer. E dizer, porque Deus nunca me abandonou, eu vou superar esse momento. Deixar as meninices. Mudar um pouquinho o que Paulo diz aqui. Deixar de falar como menino. Deixar de sentir como menino. Deixar de pensar como menino. Desistir das coisas próprias de menino. Isso é algo pessoal. Nós precisamos disso. Deixar algumas meninices para trás. E abrir o nosso coração para uma experiência onde, Deus, eu sei que não são prédios que o Senhor quer preencher. Como nós cantamos, é o meu coração. O vazio em mim, Senhor, o Senhor pode sim preencher. Eu quero que o Senhor organize a minha vida. Eu quero que o Senhor organize os meus pensamentos. Eu quero viver uma mudança onde eu posso dizer sim, já não é mais porque fulano falou, já não é mais porque o pastor pregou, já não é mais porque a pastora contou um testemunho da vida dela, pessoal, agora eu sim, tenho provado, tenho experimentado que esse Deus é bom. Efésios capítulo 4 diz assim, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele, onde você vai crescendo no seu entendimento de quem você é espiritualmente, da capacidade que Ele te deu para viver na dimensão do sobrenatural, de experimentar o sobrenatural. Quantos aqui querem experimentar o sobrenatural? Amém? Deus quer que você viva nessa dimensão, que você experimente o poder dEle, o sobrenatural dEle. Deus quer que você cresça emocionalmente, que você agora coloque as suas emoções debaixo do governo, da compreensão da palavra de Deus. O que a Bíblia diz?
Qual é a resposta que Deus dá a esse sentimento que invadiu o meu coração e que roubou a minha paz? Qual é a resposta que a Bíblia me dá para essa situação que eu estou vivendo e eu não esperava? E assim, à medida que essas verdades vão entrando no nosso entendimento, e a gente valoriza essa palavra viva e poderosa, nós começamos a viver um processo de transformação. Porque Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, à medida que nós somos expostos à palavra de Deus, à medida que a palavra de Deus vai entrando na nossa mente, e nós decidimos deixar as coisas próprias de menino, e nós decidimos crescer, nós decidimos amadurecer na nossa caminhada com Deus, essa palavra que é viva e eficaz, ela vai entrando dentro de nós, que é como uma espada de 2 gumes, ela vai separando, a gente entende o que é da alma, o que é do espírito, o que é do corpo, juntas e medulas fala do corpo. Esse Deus vem organizando a gente para que possamos crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, crescer na missão que Deus nos confiou. Por isso precisamos agora fortalecer o homem interior. Estamos vivendo um tempo novo como igreja Betel. Quantos têm experimentado um tempo novo aqui? Pode dar um glória a Deus? Ah, como é bom ver o que Deus já tem feito no nosso meio nesses 18 para 19, fizemos agora em 2022 anos. Vivemos tantas etapas, tantas histórias, tantos momentos, mas tantos milagres. Mas eu não tenho dúvida, nos 4 últimos anos, eu me lembro que eu orava e pedia a Deus que venha sobre nós a sua chuva seródia, a sua chuva temporã, a sua chuva que faz brotar os frutos no devido momento. Na hora certa, a chuva vem e os frutos brotam. E eu orei muito pedindo, só que eu creio que já chegou. Eu creio nisso. Chegou a hora dos frutos começar a brotar. Frutos e frutos e frutos. E daqui a pouco, daqui a alguns meses, esses bancos serão poucos. Nós vamos ter que colocar mais bancos. Porque nós estamos experimentando Deus nos moldando, Deus nos transformando. Quem nesses últimos anos tem sido trabalhado pela mão de Deus, dá um glória a Deus. E não tem coisa melhor do que essa, queridos. Porque quando nós sofremos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele nos levanta. Ele nos fortalece. Ele vem com o seu poder nos curando, nos restaurando. E sabe o que Ele faz com o testemunho? Ou seja, com aquela experiência que a princípio era dor, Ele transforma aquela experiência que a princípio foi de dor, talvez de vergonha, de perda, de decepção, em um testemunho de misericórdia, de graça, de poder, de cura, de restauração. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, à medida que nós vamos ouvindo essa palavra de vida, a palavra do Senhor, que é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, aí vem o Espírito Santo movendo. Lembra, queridos, que nós lemos em Gênesis? Que a terra estava sem forma e vazia e o Espírito se movia sobre a face? Não foi o Espírito Santo que veio, o Espírito lá está com letra maiúscula, não foi ele que veio mudando o caos, foi a palavra de Deus. A palavra de Deus. Agora preste atenção no versículo que eu vou ler para vocês. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Então você não está sozinho. Uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, uma vez que você decidiu deixar que Jesus mude o seu homem interior, transforme o vazio, o caos, as áreas do seu coração, da sua mente, da sua vida que ainda precisam ser transformadas, você pode contar com o Espírito Santo. E à medida que você se expõe à palavra da verdade, à Bíblia, à medida que você se expõe a essas verdades, seu coração crê, o Espírito Santo, Ele vem te guiar a essa verdade, a palavra viva, porque não falará de si mesmo o Espírito Santo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aí nós podemos contar com o interagir do Espírito Santo em nós, trabalhando,
moldando, capacitando, fazendo de nós homens diferentes, mulheres diferentes, que têm sim testemunhos para dar. Eu quero dizer para você que se você parar para ler a Bíblia um pouquinho, você vai ver que do Antigo Testamento até o Novo Testamento está cheio de relatos de homens e mulheres que foram transformados pelo poder sobrenatural de Deus. Mas quando nós andamos no Novo Testamento e olhamos a vida de Jesus, nós podemos ver claramente que todo homem, toda mulher que se abriu para ouvir a Jesus, que parou para ouvir a palavra que saía da boca de Jesus e se deixou ser trabalhado por Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Deus mudou o caos. Deus mudou o vazio que existia em uma mulher, que a Bíblia não a chama pelo nome, mas fala da localidade onde ela vivia, Samaria, uma mulher samaritana. Ela é conhecida como a mulher samaritana, em João, Evangelho de João, capítulo 4. E ali, quando Jesus vai ao encontro da mulher samaritana, que foi no poço de Jacó buscar água para beber, ele estava ali porque era necessário que ele estivesse ali. Ele tinha já uma consciência de que ali teria uma mulher cuja alma estava machucada, o coração estava dilacerado. Uma mulher sedenta que precisava ouvir as palavras de vida. E quando ele chega ali, ele encontra com aquela mulher. Ele começa a conversar com aquela mulher samaritana, e não era comum um homem judeu conversar com uma samaritana. E quando ele começa a conversar com aquela mulher, ela logo se assusta. Como tu, sendo judeu, conversa comigo que sou uma mulher samaritana? E ali Jesus começa a bater um papo com aquela mulher. E aquela mulher fala, uau, você é maior do que o nosso pai Jacó? Você pode me dar água para beber? E Jesus fala, sim, eu posso. Ele falou, então me dá dessa água. Jesus falou, vai lá, busca o seu marido e vem aqui. E naquela hora, a Bíblia diz que aquela mulher falou, eu não tenho marido, Senhor. Eu não tenho marido. E Jesus fala, sim, eu sei. Você teve 5 maridos. E agora o 6º que você tem não é teu marido. E daquela hora em diante, Jesus acessou o mundo interior daquela mulher. Daquela hora em diante, aquela mulher se abriu para que Deus fortalecesse o seu homem interior. Porque aquela história havia marcado aquela mulher profundamente, machucado aquela mulher profundamente, dilacerado o coração daquela mulher. Imagina, gente, viver um casamento já é difícil, não é verdade? Ela tinha vivido 5 casamentos e agora ela estava destruindo um relacionamento. Era uma mulher que talvez eu e você não daria muita atenção a ela, se nós a conhecêssemos. Mas Jesus deu. Talvez você diria, não é necessário bater papo com uma pessoa assim, mas para Jesus era. E Jesus foi lá onde ela estava. E quando Jesus acessou o coração daquela mulher, a vida daquela mulher foi tão impactada, que ela é conhecida no Novo Testamento como a primeira missionária. Por quê? Porque ela volta a Samaria e fala, vem, chama os homens tudo de Samaria. Vem ver, vem ouvir. Existe um profeta que conhece o meu coração, conhece a minha história, me conhece por completo. Um homem, um profeta, um homem de Deus. E aí eles vão e eles ficam com Jesus. E eles têm um encontro impactante com Jesus. E eles citam para aquela mulher, olha, já agora não é porque você fala, agora é porque ouvimos e também cremos. Ele é o Filho de Deus. Por onde Jesus andava, Jesus ia transformando histórias. Essa mulher que tinha um histórico horrível, agora é uma missionária. Mulher samaritana, ganhou Samaria para Jesus. Que maravilhoso. Tinha um homem que se chamava Zaqueu, e ele era cobrador de impostos. E os judeus detestavam os romanos que cobravam impostos dele. E esse homem trabalhava nessa função de cobrar impostos e passar esse dinheiro para Roma, que predominava sobre eles. E esse homem estava louco para ver Jesus, desejava muito ver Jesus, mas ele era baixinho, e Jesus ia passar com uma multidão, e ele sobe em uma pequena árvore, um pouco mais alta, um sicômoro. E a Bíblia conta que quando Jesus passa, Jesus olha para cima e vê Zaqueu lá, e fala, desce Zaqueu,
porque eu quero ir para a sua casa. E Jesus senta na mesa de Zaqueu, sem questionar e sem repreendê-lo. Zaqueu fala: Senhor, hoje eu quero pegar os meus bens. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero devolver. Eu quero devolver. Ou seja, algo aconteceu tão grande no coração de Zaqueu, que a mudança começou a brotar de dentro para fora. Porque ele sentou com Jesus. Ele ouviu a Jesus. E aquele homem começou a ser impactado, começou a ser transformado, começou a ser moldado. Zaqueu. Sabe, eu poderia ficar horas e horas aqui junto com você, lembrando vários e vários personagens da Bíblia. Um que muito me impactou quando eu li a história foi um endemoniado de Gadara, que também não tem o nome, a gente conhece como endemoniado daquela região que chamava Gadara. Esse homem tinha tantos demônios no seu corpo, que ele andava pelado. Aquela comunidade tinha medo dele, porque tentava amarrá-lo com cordas, com ferro, com correntes, e ele conseguia rebentar tudo isso. E ele saía como louco. Quando Jesus chega naquela região, Jesus expulsa os demônios. E sabe, querido, 2.000 porcos se precipitam, porque aqueles demônios estavam todos dentro daquele endemoniado. O que eu quero te dizer? Existe uma legião de demônios dentro daquele homem. Ele era subjugado, ele era escravo de forças espirituais malignas. Mas Jesus chega, Jesus liberta. E aquele homem fica maravilhado com o amor de Jesus. Fica encantado com o cuidado de Jesus. E Jesus vai se despedir, ele fala: Jesus, me leva contigo. Jesus fala: não, agora você fica, porque você sabe quem você é. Você entendeu quem você pode viver agora. Um novo homem, um homem transformado de dentro para fora. Agora fique, assuma a sua missão de falar do meu amor ao seu povo. E ele ficou. Jesus o transformou. E sabe, eu poderia citar aqui testemunhos de irmãos que eu vejo o rosto aqui. Que é uma prova viva de que Deus os transformou. Deus os transformou. E eu poderia aqui gastar horas e horas contando o meu testemunho. Desse processo de Deus transformar o que estava sem forma e vazio. Trazendo sentido à minha vida. Jesus quer trazer sentido às nossas vidas. Você não está aqui nesse planeta Terra, nesse exato momento, por acaso. A Bíblia diz que todos os seus dias já foram escritos e determinados pelo Senhor. Quando você ainda era uma substância informe. Salmo 139. Deus já havia escrito a sua história. Você é um escolhido de Deus. Deus deseja manifestar o poder dele na sua vida. Mas a última observação que eu quero deixar para você e para nós nessa noite é que sim, precisamos do encontro com a palavra. Precisamos deixar as meninices para trás. Precisamos receber essa palavra que nos faz discernir quem somos e o quanto precisamos de Deus. Precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, esse interagir do Espírito, a gente reconhecendo o que a palavra diz, dizendo: Espírito Santo, pode mudar isso em mim. O Senhor pode fazer o sobrenatural. O Senhor é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, então o Senhor também pode mudar. Há áreas da minha vida que precisam ser ressuscitadas. Há áreas da minha vida que ainda precisam ser transformadas. Mas para que esse processo seja genuíno, o último ponto que eu quero deixar para nós hoje à noite é que precisamos ser quebrantados. E aí já não depende de Deus. É uma decisão minha, é uma decisão sua. Quebrantamento. Coração quebrantado. Um coração contrito. Davi diz no Salmo 51, que o Senhor não desprezará. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1, eu rogo, irmãos, eu suplico, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha, tenta imaginar o que Paulo queria transmitir nos seus sentimentos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Razão. Eu entendi o quanto esse Deus é onipotente, ele não falha, onisciente, ele se faz presente no nosso meio. Eu preciso
reconhecer esse cuidado de Deus. Esse Deus que conhece todas as coisas, esse Deus que fez todas as coisas. Ele conhece o meu coração. Ele sabe dos meus questionamentos. Ele sabe das minhas angústias. Ele sabe dos meus dilemas. E eu preciso conversar com esse Deus. Preciso me quebrantar. Preciso abrir meu coração para um trabalhar pessoal de Deus. Isso já não depende de mim. Isso já não depende de outras pessoas. Aí é entre você e Deus, dizendo: Deus, me ajuda. Me ajuda a entender aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Me ajude a me entregar de tal forma, Senhor, que a minha vida se transforma em um sacrifício vivo. Me ajude a me entregar de tal forma que a minha vida se transforme em um sacrifício santo. Me ajude a me entregar de tal forma que a minha vida se transforme em um sacrifício vivo, santo e agradável. Agradável ao Senhor. Porque o Senhor é poderoso para mudar o caos. Porque o Senhor é poderoso para mudar aquilo que está sem forma. Dá forma novamente. Porque o Senhor é poderoso para preencher aquilo que ainda está vazio. Nós vivemos num país de primeiro mundo, nós vivemos tantas coisas, estamos vendo tantas coisas acontecendo no mundo, tantos conflitos, ouvimos tantas notícias, e eu sei que todos nós temos nossas experiências pessoais, familiares, desafios. E o grande problema é que se não estivermos bem resolvidos do lado de dentro, nós seremos movidos pelas coisas do lado de fora. Levados como meninos agitados, inconstantes. E hoje, Deus te trouxe aqui para te dizer: meu filho, minha filha, eu quero te fortalecer por dentro. Eu quero te fazer um homem forte por dentro. Eu quero te fazer uma mulher forte por dentro. Você pode vencer essas debilidades. Você pode vencer esses medos. Você pode superar essas decepções. Você pode superar essa vergonha. Você pode superar, sim, você pode superar a rejeição. Sim, você pode. Hoje o Senhor quer colocar em ordem aquilo que você olha e às vezes questiona: eu tentei tantas vezes e não consegui. Tantas vezes. Sabe, nós estamos num ambiente preparado pelo Espírito Santo para trabalhar em nós. Hoje pode ser um marco na sua história, se o seu coração for quebrantado. Se o seu coração estiver aberto. Se você chegou aqui dizendo: sim, Senhor, eu esperarei em Ti. Sim, Senhor, eu confiarei em Ti. Não vou ficar agarrado às circunstâncias. Sim, Senhor, não vou ficar agarrado ao passado, às experiências difíceis que eu já vivi. Não, o Senhor não mudou. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Então aquilo que ainda é imperfeito, aquilo que ainda não foi mudado na minha vida, o Senhor pode mudar. O Senhor pode aperfeiçoar. O Senhor pode. O Senhor pode. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho?